Fala galera, Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo aí de correção de redação. Hoje eu vou trazer uma proposta um pouquinho diferente. A filha entrou em contato comigo fazendo a seguinte pergunta: Prof, eu queria saber se eu posso te mandar o meu artigo de opinião da prova da UniOeste, que aconteceu em fevereiro de 2023. Poderia usar tranquilamente em alguma aula sua se quisesse. Desculpa pedir isso, não sei se é chato e se não quiser tudo bem. Peço porque em 2022 eu tirei 48 e a de 2023 eu tirei 49. Mas eu vendo, parece que foi uma redação muito melhor que a de 2022 e eu não estou entendendo o motivo de ter tirado essa nota. Certo. Já mandei ela para um outro cursinho online que faço e me falaram que o único erro foi alguns gramaticais, mas tenho certeza que teve mais algum que não estou conseguindo reconhecer qual é. Peguei o seu curso de redação da UniOeste, caso ache melhor, pode até descontar uma redação das 12 para ver esse artigo. Desde já, muito obrigada. Então, essa filha entrou em contato comigo, fazendo essa solicitação. Como ela é aluna, né? Ela é aluna aqui do meu curso regular para a UniOeste, eu vou realizar aqui a correção da redação dela e vou mostrar para ela e para vocês o que aconteceu, para além dos aspectos gramaticais, né? Para além desses desvios, o que aconteceu para ela tirar 49 na redação. Para quem não viu, né? Tem aqui um vídeo no meu canal. O tema da redação do artigo de opinião era sobre a participação das mulheres na política, né? A participação feminina aí na política. O aluno tinha que se posicionar em relação a isso. A banca não delimitou se deveria falar, né, que é algo positivo, que é algo negativo, que é algo que acontece, que não acontece. Então a banca deixou bem livre para isso. Então vamos lá. Primeiro ponto, né, eu sempre peço para vocês darem uma atenção aqui para a margem, tá? Pode ser que a banca não vai descontar ponto disso, mas é importante que você entenda aí a estrutura, a apresentação do texto, ok? Brasil machista. Lembrando, colocou o título de redação, gente, ele precisa no artigo de opinião e ser relacionado àquilo que você escreveu no texto. Então, em algum momento, em algum aspecto, esse título precisa ser retomado, precisa ser mencionado, ok? Justamente aí para que você consiga fazer a articulação efetiva entre o título, né? Ter uma coerência e coesão efetiva. No ano de 2012, tendo eu ainda 11 anos, lembro-me de comemorar a eleição de Dilma Rousseff, a primeira mulher eleita para assumir o cargo da presidência do Brasil. Finalmente havia começado a era do empoderamento feminino na política brasileira. Será? Infelizmente, não foi daquela vez. Presenciamos seu impeachment, trabalho duro e justo dos dezenas de homens que ocupam a maioria dos cargos da Câmara e do Senado. Atenção, contém ironia. Obviamente que sua posse incentivou a maior participação das mulheres no cenário político. Podemos ver essa mudança através de, por exemplo, a candidatura de Simone Soraya na última disputa presidencialista em 2022. Olha só, cuidado, né, com esse início do seu texto, por quê? Porque ele está muito semelhante a uma crônica. Então, você tem que trazer pessoalidade, você tem que trazer a máscara social, você deve se colocar no texto, mas isso não deve ocorrer dessa forma. Por quê? Porque está muito semelhante a uma crônica, ok? Você já poderia ter entrado direto aí na questão do texto, entendeu? Você já poderia ter entrado direto aí na questão da eleição dela, né? E aí aqui, ó, quando você colocou, ó, finalmente se pensava, se acreditava que a era do empoderamento feminino na política brasileira teria começado. Lê do engano. Então aqui, meu amor, se você tivesse colocado assim, ó, lê do engano, não foi daquela vez e nem foi hoje. Não foi daquela, não foi no próximo ano, não foi no outro ano e não é hoje. Por quê? Porque quando você traz, né, olha, não foi naquela época e não foi agora também. Então, se você tivesse relacionado que aquilo que aconteceu com a Dilma ainda se repete, com a falta, né, de mulheres na política, aí sim o seu posicionamento ia ter bem marcado.
aí sim o seu posicionamento estaria bem efetivo. Acontece que você acabou trazendo, né, a questão ali, olha, dos deputados, né, dos homens que ocupam a Câmara do Senado, mas aqui você não se posicionou. Tá, e o que essa maioria masculina significa? Essa maioria masculina significa que não há participação das mulheres na política. Afinal de contas, é inadmissível que em todos esses anos de eleições presidenciais, apenas uma vez uma mulher tenha sido eleita. Você entende? Então, o que faltou aqui nesse seu primeiro parágrafo de desenvolvimento? Faltou o seu posicionamento mesmo. Então, há ou não há participação das mulheres na política? Ai, Pri, mas eu deixei aqui subentendido de que havia começado, mas que não foi daquela vez. Mas aí, você colocando que não foi daquela vez, dá a impressão de que apenas aquela vez que não aconteceu e que depois continuou acontecendo, entendeu? Então, você deixou algo subentendido e ao deixar algo subentendido, você abre pressuposto para o corretor interpretar aquilo que ele quiser. E aí pode ir contra aquilo que você escreveu, entendeu? E aí você colocou assim, ó, incentivou a maior participação das mulheres no cenário político. E aí você colocou a candidatura. Gente, participação da mulher na política é diferente de tentar se eleger. Então tem que cuidar para não tangenciar. Seria como se isso fosse um prêmio de consolação, sabe? Ah, olha lá, a gente já aumentou, né? Olha, teve 2 mulheres que se candidataram. Tá, mas as 2 juntas não tiveram 10% do número de votos, entendeu? O que significa elas terem se candidatado? Entende? Agora, se você tivesse apresentado isso e tivesse reiterado que apenas 2 mulheres se candidataram e essas 2 nem receberam um número suficiente de votos, é por quê? Porque há ainda o machismo por trás das eleições, ainda há aquela errônea ideia de que os homens são mais capacitados, entendeu? Aí sim você poderia ter mencionado. Acontece que só abordando isso fica muito superficial, ok? Outra questão. Através deve ser usado, filha, no sentido de atravessar, ok? A mulher atravessou a rua, o tiro atravessou a janela, o raio de sol atravessou o carro, enfim. Atravessar, né? O através deve ser usado no sentido de atravessar. Quando não for no sentido de atravessar, você usa o por meio de, ok? Entretanto, a desigualdade entre homens e mulheres nesses espaços continua sendo muito evidente, fato comprovado pelos dados da União Parlamentar, o qual colocou o Brasil atrás de países islâmicos no ranking da proporção de mulheres nos parlamentos. Perceba, leitor, estamos mais atrasados do que uma cultura que consideramos extremamente machistas, um verdadeiro tapa na cara da sociedade brasileira, que se acha melhor só porque aqui a mulher não usa burca, tradição das islâmicas. Então, olha só. Qual era o foco da proposta? Então, assim, ó, gente, lá no meu curso, eu ensino muito, né, vocês a sempre retomarem e fazerem aí o planejamento do seu texto. Então, a proposta era a participação feminina na política, a participação das mulheres na política. Tá, em que medida esse parágrafo defende essa participação ou essa falta de participação? Primeiro que você começou o parágrafo com o entretanto. Então, esse entretanto, ele é o quê? Ele é uma conjunção adversativa, certo? Tá, então ele é uma conjunção adversativa. Ele deve ser usado para introduzir uma ideia contrária. Isso aqui, ele é contrário ao quê? A isso aqui que você afirmou? Então, tá, eu vou defender em todos os parágrafos que não há participação da mulher na política. Então, você vai ter que reorganizar os seus argumentos nesse sentido. E aí, perceba, olha lá, você colocou a desigualdade entre homens e mulheres. O foco da proposta não era falar apenas da desigualdade. Aliás, nem era para mencionar a desigualdade. O foco da proposta era para falar da participação feminina na política. Então, aqui, ó, você poderia ter colocado, ó, a falta de participação das mulheres na política deixa evidente uma desigualdade entre homens e mulheres, entendeu?
Aí sim. E aí, perceba que o seu parágrafo, né, ele se desenvolveu falando da questão, né, dos países islâmicos, tá? E como que isso corrobora a falta de participação das mulheres na política? Como que isso acontece no Brasil? Como que isso acontece no Brasil? Entende? Então aqui faltou argumento, aqui é como se você tivesse feito um período expositivo. Por quê? Porque você apenas descreveu a situação que acontece nos países islâmicos e não era esse o foco da proposta, ok? Então é aí que você tem que cuidar. Qual é o argumento que você vai defender aqui? Qual é o posicionamento que você vai defender aqui? É isso que você precisa ter atenção. É nisso que você precisa ter cuidado, tá bom? E aí, perceba, né? Qual é a sua máscara social? Qual é a máscara social que você está utilizando para argumentar? Aqui em cima, você falou que tinha 11 anos. Tá, e qual é a pertinência disso, entendeu? Então, aí que você deveria ter aprofundado, ter relacionado lá a sua máscara social aqui. Entende? Então você poderia ter colocado, por exemplo, que você é uma mulher que já pensou em ingressar na política, mas devido a essa falta de representatividade, a tudo que a Dilma sofreu enquanto ela era presidente, etc, 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 entende? Creio que esse atraso seja efeito dos séculos de colonialismo patriarcal, que sempre considerou o sexo feminino sendo mais frágil e até mesmo tentou justificar seus diversos preconceitos através, né, já falei do através, dos conceitos científicos, famoso darwinismo social. Sendo assim, claramente seria longa também a trajetória para desmistificar essa visão torpe, mas ela é necessária de ser percorrida. Ao longo da história, surgiram personagens reais e ficcionais que certamente foram de suma importância para dar a visibilidade ao do sexo em questão, como a Mulher Maravilha, a destemida heroína que participava ativamente no âmbito social e político em uma década em que as mulheres davam seus primeiros passos de ascensão nos Estados Unidos. Olha só, aqui o que aconteceu? Você acabou tangenciando, você não falou da proposta, você está falando mais do que? Do machismo, da desigualdade entre gênero, da submissão das mulheres, do patriarcalismo, e esse não era o foco do seu texto. Então, você deveria ter sempre puxado para a proposta, sempre puxado para a proposta. Então, essa situação deixa evidente que todo esse cenário corrobora para nessa perspectiva, porque aí, olha só, eu vou reler com você esse seu primeiro período, olha só. Creio que esse atraso seja efeito dos séculos de colonialismo patriarcal, que sempre considerou o sexo feminino sendo mais frágil e até mesmo tentou justificar seus diversos preconceitos através de conceitos científicos, famoso darwinismo social, claramente seria longa trajetória. Então aqui, ó, quando você colocou do colonialismo patriarcal, aí você deveria ter puxado um gancho. Ora, como então exigir que mulheres ingressem na política se há poucos anos ela é vista como sexo frágil, se ela é sempre motivo de chacota, se a sua feminilidade é colocada em xeque, se a sua capacidade é colocada em xeque? Como que meninas serão incentivadas a participarem da política vivenciando esse machismo, essa resistência por parte da sociedade, entendeu? Por quê? Porque o foco era justamente nisso, na participação das mulheres na política. Era nisso que você deveria focar. E aí, perceba que, para sua argumentação, por que você me trouxe essa informação da Mulher Maravilha? Em que medida isso corrobora para a sua argumentação? Em que medida isso comprova que não há participação das mulheres na política ou que há participação das mulheres na política? Como isso comprova? Como isso deixa evidente? Em que medida isso corrobora, entendeu? Tangente a ela, Malala é outra figura de influência das mulheres nessa luta. Sendo ativista política em prol da mulher, ela conquistou diversos direitos civis para suas compatriotas. E tamanho foi seu feito que chegou a sofrer um atentado contra sua vida com o objetivo de pará-la, o que felizmente não aconteceu.
Volta para a proposta, amor. Volta para a proposta. A proposta solicitava, descreva figuras, né, de mulheres que tiveram suas vidas, entendeu? Não, o foco não era falar das mulheres. O foco não era você descrever essas mulheres maravilhas, essas ativistas, não. É você focar na participação das mulheres na política, né? E aí aqui agora que eu acabei olhando. Então, era nesse sentido que você tinha que ter cuidado. Então, para além dos desvios de língua portuguesa, e aí você percebe que eu nem dou tanta ênfase para isso, eu nem fico... Claro que eu corrijo os erros de língua portuguesa, mas o foco não é nos erros, o foco deve ser no conteúdo. Por quê? Porque é o conteúdo que vai te derrubar. É o conteúdo que vai te derrubar. Se você quer falar da Malala, se você quer falar da Mulher Maravilha, o foco não deve ser nelas. Primeiro, o foco deve ser aonde? Deve ser na proposta, na participação das mulheres na política. Essa participação existe? Essa participação não existe? Por quê? Entende? Agora, se você tivesse me trazido o exemplo dela e tivesse falado que esse atentado causou um silenciamento em mulheres que poderiam ingressar na política, causou um desespero nas mulheres que queriam ingressar na política, causou entendeu? Aí você poderia abordar, aí sim você poderia desenvolver. Sexo frágil? Acho que não. Desse modo, por mais que as mulheres brasileiras ocupem tão pequena participação política e muitos homens tentem pará-las, acredito que, assim como tem ocorrido, elas ocuparão cada vez mais. O cada vez mais, gente, ele é considerado marca de oralidade. Cada vez mais quanto? Mais 10, mais 20, mais 30? Então evita trazer na redação, tá? Seu lugar em todos os âmbitos que permeiam uma nação, principalmente o político. E aí você finalizou o seu texto com uma informação contraditória. Você acabou se contradizendo. Por quê? Porque se você veio todos os parágrafos defendendo que não há essa participação, aí você colocou: aqui elas estão ocupando, entendeu? Elas estão ocupando. E aí, perceba que ficou subentendido aí o seu título, né? O seu título ele não ficou bem articulado com aquilo que você escreveu na redação, tudo bem? Então, a partir disso, a partir dessas correções, eu espero que você e a galera aí de casa tenham entendido, né, o porquê que você tirou 49. Lembrando, gente, que o objetivo nunca é apenas os aspectos gramaticais. É importante que vocês tenham um domínio de conteúdo, correção de conteúdo, porque tendo isso, meu filho, ninguém tira o conhecimento de vocês. Beleza? Bora escrever a redação.